Bom dia, queridos, graça e paz, amém? Você sentou, mas eu quero que você fique de pé só um minutinho para nós lermos a palavra. Quero que você abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 45. Eu sou nova, mas eu sou antiga, olha que coisa, né? Eu aprendi que todas as vezes, deve ser religiosidade pura mesmo, que a gente lê a Bíblia e tem que ficar de pé, olha que coisa. Aí eu tenho essa mania de pedir para o povo ficar de pé. Se você ler a Bíblia sentado vai ser o mesmo efeito, então a culpa é minha nesse aspecto, tá bom? É só um minutinho para você ficar de pé comigo e vamos ler a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 45, a partir do primeiro versículo, a Bíblia diz assim: Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: Saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz com choro, de maneira que os egípcios ouviram, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustado que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: Agora chegue perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou diante de vocês, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como um pai de Faraó, e o Senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto do meu pai e digam: assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim e não demore. Amém? Feche os teus olhos só um minutinho. Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra. Obrigado pelo privilégio que nós temos de estar na tua casa. Logo pela manhã podemos, Senhor, adorar o teu nome, colocar o nosso coração diante da tua presença e nos alegrar por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Abençoa-nos, Senhor, neste período onde o Senhor vai falar com a igreja, comigo e com cada coração que está aqui e aqueles que estão nos ouvindo. Que a tua palavra seja clara, transparente, poderosa. Que a tua voz entre em corações, em vidas, com resposta, direção. Reconhecemos que o Senhor é Deus. Reconhecemos a tua graça, o teu favor e a tua presença. Que o Senhor fale conosco, nos exortando, nos consolando e nos edificando. Que essa seja uma manhã da tua presença em nós, da tua glória em nós. Fala conosco, usa a minha vida, Senhor, que a tua glória seja estabelecida, e o Senhor alarga as estacas, Senhor, para que haja poder e entendimento do Senhor. Nós oramos e entregamos a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode sentar, querido, em nome de Jesus. Essa talvez seja uma das mais belas histórias das Escrituras, a história de José. Talvez uma das mais sofridas e mais gloriosas histórias do Antigo Testamento. Quando a gente olha a história de José, e ela nos faz entender e ver a graça de Deus, o poder do Senhor sobre a vida deste homem. Nós olhamos a história de José e nós sabemos que ele é o primeiro filho de Raquel, e do filho preferido ao irmão mais odiado da face da terra. Esse era o movimento cultural da família de José. Do menino amado pelo pai, em que o pai dedicava tempo, porque já era mais velho. Seus irmãos eram muito mais velhos do que José. Era o filho da mulher amada. Então o pai Jacó dedicou muito tempo. Ele era o preferido e o mais odiado de todos. De um príncipe de um clã,
para escravo de uma nação estranha. Essa é a história de José. É uma história cheia de detalhes impressionantes. Quando Raquel faleceu, José tinha mais ou menos 9 anos de idade. Raquel falece quando Benjamim nasce. E a palavra do Senhor vai dizendo que este menino, ele era diferenciado. Seu pai deu uma túnica especial. Ele tinha o coração do pai dele muito ligado ao seu coração. Ele era treinado e ele viveu muito perto do pai. E um dia ele começou a ter sonhos e ele conta esse sonho. Ele conta: olha, Deus está falando comigo que eu vou estar num determinado lugar e vocês vão se curvar diante de mim. Tanto dos feixes como o sol, a lua e as estrelas era o mesmo sentido. E aí a inveja e o ódio dos irmãos só aumentavam. E diante de tudo isso, os irmãos falaram assim: nós temos que resolver, José não pode ficar com a gente. Nós temos que resolver, porque não dá para ficar com esse menino do nosso lado. A gente nunca vai ter o coração do pai. Então vamos vender. Vamos fazer alguma coisa. Na verdade, eles gostariam de matar José. Esse foi o desejo. Porque eles lançam José numa cisterna, num poço, e desejam matar José. Mas um deles, se eu não me engano, Rubens, tem uma ideia: não, vamos vender. Passa uma caravana dos ismaelitas, vende um príncipe por preço de escravo para ir para o Egito. Chegando no Egito, a vida de José começa a ter um novo formato. Agora aquele que deixou uma túnica de príncipe se coloca debaixo de um jugo de escravidão. E ele vai para a casa de Potifar e o Senhor o faz prosperar ali, diz a palavra do Senhor. E da mesma maneira que nós sabemos que a inveja que dominou muitos irmãos, também um espírito maligno através da esposa de Potifar, que quer seduzi-lo, que quer tê-lo como homem, faz este menino sair da casa da escravidão para a prisão. E diante de tudo isso que a gente começa a entender que José, ao dizer para o copeiro do rei: você vai voltar diante do rei, você vai voltar para Faraó, você vai voltar a ser copeiro por causa do seu sonho, mas quando você chegar lá, lembra de mim. E você conhece a história, eu conheço a história. O copeiro lembrou? Não, sabe por quê? Igual nós. Igualzinho. Quando você está no dia da bênção, você não lembra de quase ninguém. A gente acaba com o copeiro, mas nós somos igual. Quando nós estamos tristes, o irmão está triste, a gente lembra até de orar. Mas como nós estamos na hora da bênção, às vezes a gente esquece da aflição do outro. E ele simplesmente se esqueceu. Mas a Bíblia vai dizer que Faraó teve um sonho, o sonho o perturbou. E falaram, aí o copeiro falou: olha, eu sei que tem um camarada que, se é sonho, tem jeito com ele. Se é sonho, ele resolve. Aí chama José. Eu sei que você conhece a história, mas uma das coisas mais impressionantes é a resposta de José para Faraó. Faraó, eu tive esse sonho assim, assim, assim. O que significa? Eu sei que você sabe o que significa. E ele diz: eu não sei nada, mas Deus dará uma resposta favorável. Sabe, essa narrativa simples e breve da história de José me faz imaginar que graça que habitou no coração deste homem, que o fez viver da prova até a honra, sem se desviar do amor de Deus. Que graça, que experiência ele deve ter tido com Deus, que o poço não corrompeu, a prisão não corrompeu, que a mentira, a inveja, o descaso, o desprezo não corrompeu, mas o melhor ainda, a glória não corrompeu. O governo da nação não corrompeu. Que espírito que habitava em José, que espírito de revelação, de graça, de humildade habitava nesse rapaz. Quem é esse José? Qual a Bíblia vai dizer que ele supera tudo isso? Diante de tanta dor, havia no coração de José um temor a Deus, uma presença. E amados, eu vou dizer algo para você no nome de Jesus.
todas as pessoas que provaram da graça, é esse mesmo Espírito que habita nelas. Na prova adora, na dificuldade adora, quando Deus põe lá em cima adora, e quando Ele chega lá em cima Ele fala, a resposta favorável não está na boca humana, vem do trono de Deus. Que graça estava em José, que espírito que habitava nele. A grande pergunta que a gente precisa fazer é: aonde está a graça em nós e como o Espírito Santo está habitando em nós? José, ele tinha, como diz o apóstolo Paulo, a unção do contentamento. José tinha, como diz Tiago no capítulo 1, versículo 22, ele se alegrou na sua tribulação, na sua dor, e quando provado, ele foi aprovado na fé, e nessa aprovação levou a perseverança, ele se tornou maduro e íntegro diante do Senhor. Esse era José. Mas esse menino que se torna homem, e nesse texto está aproximadamente com 39 anos, quando ele se revela aos seus irmãos, ao se revelar aos seus irmãos, ele revela o que a graça faz na nossa vida. Ao se revelar esse texto, ele fala para mim e para você, o Espírito ministra em nós, quando a gente tem a graça, o que acontece com a gente. Porque eu sei que você passou por luta, porque eu sei que você passou por provações, porque eu sei de que de uma maneira bem figurativa você já teve impulsos de solidão, gritando pela ajuda de quem você achava que podia te ajudar e te amar, e foi desprezado e humilhado. Porque eu sei que já se levantou calúnia ao teu respeito, pessoas já levaram você ao caminho da tentação, instigaram a tua alma. Olha, perceba no teu espírito, a túnica de príncipe foi rasgada, a túnica de escravo foi deixada na cama de uma mulher com espírito de prostituição. Ele foi rasgado daquilo que trazia ornamento de quem ele era, mas quando ele chega como governador, ali se mostra a graça. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz algo tremendo. Assim como o fogo purifica o ouro, os homens são provados do seu louvor. Quando alguém te elogia, meu irmão, é aí que mora o perigo. Porque na guerra, na tribulação, nós clamamos. Como diz um pastor amigo meu, muito querido, o pastor Zé Carlos, lá da Ceféia, da Zona Norte. Mas quando o povo cresce, vira besta, ele diz. E isso não aconteceu com José, sabe por quê? Ele tinha uma graça. O Espírito que habitava nele era o Espírito do Cristo, que a Bíblia vai dizer em Filipenses capítulo 2, que sendo Deus, se despojou, se entregou, tirou toda a glória e falou: eu quero fazer a obra que o Pai me destinou a fazer. E diante disso, o que a gente entende? Que graça é essa que envolve esse homem? E ele demonstra tanto poder de Deus. A primeira coisa que a gente entende quando a graça opera na nossa vida é que a graça preserva a identidade. Olha o que diz o versículo 3 e 4. Ele diz: eu sou José, eu sou filho do Jacó. Eu não sou governador, a capa é de governador, ninguém vai tirar a capa de mim, mas o coração é de filho, é de José, é filho de Jacó, é filho do Deus Altíssimo. Eu sou um filho, descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu adoro o Deus Todo-Poderoso. Nada mudou aqui dentro. As capas são trocadas, mas o coração continua do menino que nasceu de uma promessa para governar uma nação estranha e dizer: quem governa até nas trevas é Jesus Cristo de Nazaré. Não há nação que ele não possa operar. A graça preserva a nossa identidade de filhos de Deus. A graça preserva a identidade que nós
nós somos dele, parecidos com Cristo, vivenciando o evangelho dessa graça, doando as nossas vidas para ele, em favor dele. Um dos meus textos, um dos meus livros mais preferidos do Novo Testamento é Hebreus, mas o capítulo 6 e o versículo 10 diz algo tão poderoso: Deus não é injusto, Ele recompensa os seus, porque os seus servem em amor uns aos outros, e esse serviço Ele recompensa. Quando a graça vem sobre nós, a dor não tira a identidade que nós somos filhos de Deus. Quando a graça vem sobre nós, o louvor não tira a identidade que nós somos filhos de Deus. Quando a graça vem sobre nós, nem os dons mais poderosos do Espírito Santo roubam quem nós somos filhos de Deus. Nós temos uma palavra e não é a nossa, a palavra é favorável do trono da graça do Senhor. Nós não falamos por nós mesmos, nós falamos através da palavra do Pai. A palavra do Pai é o Cristo vivendo em nós, a expressão da glória do Altíssimo sobre a nossa vida. A graça que habitava em José preservou a identidade dele. A experiência que ele teve com Deus foi tão poderosa que a dor mais profunda, ou a maior glória que tinha, porque ele era líder do maior império da sua época, não o tirou da condição de filho. Olhe para a pessoa que está do teu lado, diga para ela: entre a prova e a provação, mantenha a graça viva no seu coração. A outra coisa que tinha no coração desse rapaz, em segundo lugar, é que quando a graça invade o nosso coração, preserva o propósito, preserva a identidade, preserva o propósito. Amados, vamos ser muito claros: o sonho de José nunca foi sobre grandeza, o sonho de José nunca foi sobre superioridade, o sonho de José foi sobre sobrevivência. O sonho de José foi sobre sobrevivência, sustento de Deus, cuidado de Deus. Porque ele diz aos seus irmãos: não foram vocês que me enviaram, vocês se dobram agora achando que eu sou o governador. Não, eu sou irmão de vocês. Chegaram aqui e se dobraram porque precisava de comida, como se aconteceu exatamente como o sonho. Mas eu não vim aqui para vocês, para humilhar vocês ou para vocês me servirem. Deus me colocou aqui, quem vai servir sou eu, porque eu tenho recurso para servir, eu tenho a capacidade para servir, eu tenho a terra para servir, e no que depender de mim, chama meu pai, as suas esposas e os seus filhos, porque eu já reservei uma terra. Porque sonho de crente, sonho de quem conhece a Deus, não é para dominarmos uns aos outros, é para servirmos uns aos outros. Se Deus te colocou numa condição grande, pergunte a Ele: a quem você vai servir? Porque se você estiver lá em cima e não servir o pequeno, você é inútil nessa terra. O evangelho não tem nada a ver com você, se você se posiciona assim. A Bíblia é clara. Ele falou: eu vim antes. Deus só me escolheu para eu vir antes, porque eu vim para livramento. Nunca foi porque eu era maior e nem por causa da minha túnica, sempre foi por causa do coração. Porque a graça não habita em roupas, a graça não habita em cargos, nem casas, nem palácios, nem deserto. A graça habita em corações. E que o Senhor nos preserve um coração de José, que diante das dores mais profundas nos venham os melhores louvores, e diante das honras mais generosas nos venha a maior adoração. É Ele, é por Ele, é da conta dEle, é do jeito dEle. Eu não sou governador para vocês, eu sou irmão e servo de vocês. Eu sou José, o filho de Jacó.
A outra coisa que nós entendemos quando a graça vem sobre nós, a graça preserva a adoração. Quando eu olho para José, eu falo: Deus, como eu preciso ser crente. Olha o que esse rapaz fala. Diga assim ao meu pai, lá no versículo 9, diga assim ao meu pai. Assim manda dizer o filho, seu filho José: Deus me pôs por Senhor de toda a terra do Egito. É para Ele que nós adoramos. Eu não cheguei aqui. Fala para o meu pai que eu não cheguei aqui porque eu sou bom. Fala para o meu pai que eu não cheguei aqui porque eu sei interpretações. Fala para o meu pai que eu cheguei aqui porque eu continuo adorando Deus que esteve comigo no poço, está comigo no palácio. Fala para o meu pai que eu continuo adorando o Deus eterno, o Deus da nossa casa, o Deus da nossa família. Fala para ele que Deus me trouxe aqui, mas Ele preservou a minha adoração. Eu não me corrompi na casa de Potifar, eu não me corrompi na prisão. A amargura chegou, bateu na porta, mas a amargura não reside com graça. A amargura não compartilha a adoração. A amargura encontrou em mim um Deus que preservou a minha vida, a minha alma, e eu adoro. Eu adorei no poço, hoje adoro o governador, e tenho tido da parte de Deus uma grande oportunidade. 2 anos de fome já aconteceram, 5 virão, mas se continuarmos adorando, não nos faltará nada. Se continuarmos adorando, não nos faltará nada. A última coisa que eu quero compartilhar ao seu coração é que quando a gente tem a graça de Deus na nossa vida, essa abundante graça, perceba, da prova até a honra é um caminho cheio de desafios, cheio de poço, prisões as mais diversas, oposição, inveja, mentira, calúnia. Esse é o retrato da nossa existência. Pode ter tudo isso, mas quando a graça faz sentido, e a graça é um favor. Mas toda vez que eu falo de graça, eu acho que a graça é o poder da essência de Deus que entra na gente e muda tudo dentro da gente. Tem uma pessoa que escreveu essa semana para mim, ela falou assim: Rê, você me fez ficar viciada na graça. Comprei 4 livros sobre graça. Acabei de ler o livro do Max Lucado sobre graça. E ela falou, eu lendo, e eu falava: Rê diz isso, a Rê fala isso. Ela mora em outra cidade, e eu falei: pode continuar investindo. Investe na graça, porque é a graça que nos faz parecidas com o Cristo. A última coisa que eu quero que o seu coração seja alimentado nesta manhã é que a graça preserva a nossa alma curada. Como a graça cura. Pastora, a senhora não conhece a sua vida. Eu vou dizer uma coisa bem bonitinha para você. Você não conhece a minha, mas a graça preserva. Pastora, eu estou muito amargurado, triste. Deixa a graça mudar isso completamente, porque ela consegue. O poder da graça, o Cristo em nós consegue fazer isso. Olha o que diz o versículo 14 e o versículo 15. E lançando-se ao pescoço do seu irmão, Benjamim chorou, e abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçados com eles. Depois, os seus irmãos falaram com ele. José teve uma experiência tão forte com Deus, que conseguiu amar quem queria matar ele. Ele tinha o poder de matar todos os irmãos, você sabe disso. Ele era um governador, não precisa dar explicação para quem ele quer matar. Ali morre, era isso. Não fui com a cara, mata. Mas ele preferiu amar, porque a graça preserva a alma curada. A graça preserva uma alma que não quer se aliançar com o mal, que não quer se empreender com as teias dessa terra,
A graça coloca a nossa dor, a nossa tristeza, as nossas guerras como só um degrau para habitarmos na graça maior que há de vir. Como Paulo diz, as guerras da nossa vida nos faz caminhar de glória em glória, de fé em fé, porque o poder que há em você, a graça do Cristo que há em você é maior do que a sua dor. É maior do que a traição, é maior do que a mentira do diabo ao teu respeito, é maior do que a ameaça, do que a intimidação, porque um homem que teve a graça é livre para abençoar. Só quem tem a graça é livre para abençoar, tem palavras para abençoar. E assim era José. E assim é a graça do Cristo na minha vida e na sua vida. Eu não sei quais foram as dores que você passou, meu irmão, as tristezas, e talvez o Satanás se levantou de maneira furiosa para roubar a sua identidade de filho e de noiva de Cristo. Talvez as lutas vieram para roubar o teu propósito e a promessa, sonho, ele está tão longe que você fala, não vai acontecer. Eu estou no meio da prisão, eu fui esquecido aqui, não, é impossível acontecer. Será? Diga para o irmão que está do teu lado, é impossível Deus esquecer de alguma coisa? Ele não vai esquecer. Talvez as guerras queiram calar a tua boca e deixar a sua alma enferma, mas eu tenho certeza que José foi batizado no amor do Cristo e mergulhado na graça que faz e dá o direito de não ser como o mundo quer que a gente seja. Ele poderia ser o vingativo, ele poderia ser o homicida, ele poderia aniquilar, mas a graça nos impede. A graça impede que o fruto da carne, que as obras da carne prevaleçam em nós. É a graça que nos faz mergulhar no coração do Pai e nunca mais sair de lá, porque a graça nos coloca nessa existência. Se você quer nos conhecer, você vai ter que conhecer Jesus para entender quem somos, porque estamos nele pela graça dele. Deus tem essa graça para você. Não permita ser roubado, nem por dores de fora, nem por dores aqui dentro. Faça como José. Na prova adore, na prova permaneça, mas quando o Senhor te honrar, sirva, porque é para isso que a graça serve. Ela nos transforma em escravos de orelhas furadas, homens e mulheres voluntários numa obra da graça em nós e através de nós. Amém? Quero te pedir para ficar em pé em nome de Jesus. Vamos orar. Põe a tua mão no teu coração. Pai, nós queremos te louvar. Obrigado pelo privilégio da graça. Senhor, ao olharmos a tua palavra, a gente pergunta: que experiência de José. Senhor, que as nossas capas, Senhor, não sejam a nossa identidade. Senhor, que os nossos títulos, Senhor, os nossos cargos não sejam a nossa identidade. Preserva a nossa identidade de filhos do Senhor. Dá-nos, Senhor, um coração cheio dessa graça que te adora, a graça que serve, a graça que abençoa, a graça que transforma. Quero pedir, Espírito Santo de Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Que essa abundante graça, que é o mistério do Cristo revelado em nós, seja sobre cada um. E essa mesma graça, Senhor, esteja com eles na aprovação, e seja com ele na aprovação. Que o Senhor os abençoe, Senhor, em todo o caminho, no percurso, do início ao fim, porque o Senhor começou uma boa obra e ela será perfeita em ti. Abençoa os teus servos. Dá uma semana de milagre, dá uma semana de favor, dá uma semana, Senhor, de vivenciar a graça e o poder do Senhor. Cura, Senhor, as feridas mais profundas da alma, pela graça, que no nosso meio haja abraços sinceros.
beijos, Senhor, que se aproximam, que nos fazem aproximar, que quebram distâncias, e lágrimas da alegria, da celebração da ressurreição. Que a graça do Senhor invada a tua vida hoje e sempre e até a eternidade, em nome de Jesus. Amém, amém.